Literatura de refúgio. Vejam só, nós, os negros, os niggers, os negros sujos, não aceitamos mais. Fim de estar na África, na América, vossos negros, vossos niggers, vossos negros sujos. Não aceitamos mais. Isso vos assusta de dizer sim, senhor, encerando vossas botas, sim, senhorzinho, aos missionários brancos, ou senhor, colhendo para vocês a cana-de-açúcar, o café, o algodão, o amendoim na África, na América, como bons negros, como pobres negros, que nós éramos, que nós não seremos mais. Fim, vocês verão nossos yes, sir, sim, branco, sim, senhor, e... Atenção, soldado. Sim, meu comandante. Quando nos derem as ordens de metralhar nossos irmãos árabes na Síria, na Tunísia, no Marrocos, e nossos camaradas grevistas brancos morrendo de fome, oprimidos, espoliados, prezados como nós, os negros, os nígeres, os negros sujos. Surpresa! Quando a orquestra nas suas boates de rumbas e de blues tocará uma outra coisa que não esperava a putaria blasé de vossos gigolôs e putas diamantadas, para quem o negro é só um instrumento para cantar, não é? Para dançar, of course. Para fornicar, naturally. Uma mercadoria somente a comprar e a vender no mercado do prazer. Um negro somente, um nigger, um negro sujo. Surpresa! Jesus Maria José, surpresa! Quando nós agarrarmos rindo atrevidamente o missionário pela barba para por nossa vez ensiná-lo com chutes na bunda que nossos ancestrais não são gauleses, que nós desprezamos um Deus que, se ele é pai, bem, então o que nós, os negros, os niggers, os negros sujos, temos que crer que somos bastardos somente. E não adianta gritar Jesus Maria Joseph como uma velha transbordada de mentiras. É necessário que nós te ensinemos o que custa verdadeiramente nos pregar à base de chicotadas e confissão, a humildade, a resignação, a nossa sorte maldita de negros, de niggers, de negros sujos. As máquinas de escrever mascaram as ordens de repressões, batendo os dentes. Fuzilem, forque, degole esses negros, esses niggers, esses negros sujos, pegajosos como moscas enlouquecidas na teia de aranha dos gráficos da cotação das bolsas que quebram os grandes acionistas das companhias mineradoras e florestais, os proprietários de fábricas de rum e de plantações, os proprietários de negros, de niggers, de negros sujos, e a companhia telegráfica delirará em nome da civilização, em nome da religião, em nome da latinidade, em nome de Deus, em nome da Trindade, em nome de Deus, meu Deus, tropas, aviões, tanques, gás contra estes negros, esses niggers, esses negros sujos. Tarde demais, até o coração das selvas infernais soará precipitando a terrível gagueira telegráfica dos tantãs, repetindo infatigáveis, repetindo que os negros não aceitam mais. Não aceitam mais ser vossos negros sujos. Tarde demais, pois nós surgiremos das cavernas de ladrões, das minas de ouro do Congo e da África do Sul. Tarde demais, será tarde demais para impedir nas plantações de algodão de Louisiana, nas centrais açucareiras das Antilhas, a colheita de vingança dos negros, dos niggers, dos negros sujos. Será tarde demais, eu vos digo, pois até os tantãs aprenderão a linguagem da Internacional. Pois nós teremos escolhido nosso dia, o dia dos negros sujos, dos índios sujos, dos hindus sujos, dos indochineses sujos, dos árabes sujos, dos malaias sujos, dos judeus sujos, dos proletários sujos, e nos vejam em pé todos os malditos da terra, todos os justiceiros marchando ao assalto de vossos quartéis e de vossos bancos como uma floresta de tochas fúnebres para acabar de uma vez por todas com esse mundo de negros, de niggers e de negros sujos. Nós ouvimos o poema Negros Sujos, do poeta haitiano Jacques Rouman, declamado pelo professor do Departamento de Letras da Universidade Federal do Paraná, João Arthur Pugsley Grau. Nós apresentamos agora o podcast Literatura de Refúgio. O Literatura de Refúgio é um projeto que nasceu dentro do PBMI, Português Brasileiro para a Migração Humanitária, projeto de extensão do curso de Letras da UFPR, que possui como objetivo acolher linguisticamente migrantes e refugiados em vulnerabilidade social.
No Literatura de Refúgio, nós partimos da experiência estética proporcionada pela literatura para incentivar a reflexão e o debate sobre migração, refúgio, exílio e diáspora, hoje e também ao longo da história. Como explicaremos aqui, é uma iniciativa que une estudantes e professores da UFPR, migrantes e refugiados de diversas nacionalidades, instituições públicas e privadas de Curitiba e a sociedade em geral. Neste projeto, acadêmicos de letras e refugiados selecionam textos literários que abordam questões sobre migração e refúgio. Depois, alunos e professores de letras traduzem esses textos, muitas vezes com a participação dos nossos companheiros estrangeiros, muitos deles alunos e ex-alunos do PBMI. Organizamos então um evento, sempre fora da universidade, para apresentar essas obras à sociedade em geral no idioma original e suas traduções. Por fim, abrimos espaços para um debate com todos os presentes no evento sobre todas as questões e sentimentos levantados. Desde sua criação em junho de 2016 até agora, foram realizadas 5 edições inéditas e mais 2 especiais do Literatura de Refúgio, apresentadas no SESC, na Livraria Joaquim e na Livraria Itibã. Para falar sobre literatura de refúgio, temos aqui João Arthur Pugsley Grau, professor da área de francês do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UFPR, e Hugo Simões, doutorando em estudos literários pela UFPR. Eu sou Carla Cursino, mestrando em estudos linguísticos também pela UFPR. Em primeiro lugar, João e Hugo, como vocês definiriam este conceito de uma literatura de refúgio? Eu acredito que existe uma ambiguidade no título mesmo, né, a de literatura de refúgio, e que fala a respeito da literatura como uma possibilidade de refúgio, ou seja, um lugar onde a gente pode se refugiar, né, e também como um nome mesmo, né, da literatura de refúgio, onde nós fazemos isso que você acabou de falar, né, onde tem esse evento, né, que possibilita esse evento, que a gente pode aprender, então, com os migrantes e refugiados que vêm se estabelecer e buscar refúgio justamente na nossa cidade, né, no nosso país, uma espécie de troca, né? Então, a gente passa a nossa cultura e eles passam, de alguma maneira, a deles, então eles acabam um pouco a nossa ignorância, né, com relação aquilo que eles produzem, né? Aquilo que eles fazem, como que eles se manifestam culturalmente. Bom, eu acho que a resposta do João já está bastante completa, mas eu só acrescentaria algumas coisas. Para pensar em literatura de refúgio, eu gosto de pensar num caos que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial com a Hannah Arendt, que ela já estava refugiada nos Estados Unidos, né? E perguntaram para ela o que restava da Alemanha, e ela falou que restava a língua. E a partir disso, o Agamben faz uma reflexão sobre esse resto. E eu acredito que pensar a literatura de refúgio, o refúgio mesmo, e a literatura de refúgio como um espaço, né, de acolhimento ou um lugar, né, pensando no conceito de geografia humanitária, um lugar que a gente tem afeto e tal, é uma questão, é um jeito que a gente pode pensar realmente essa literatura de refúgio. Então, a língua enquanto o resto e a literatura de refúgio meio que como uma manifestação desse resto, digamos, né? Desse lugar que ficou para trás, mas que ele ainda tem um afeto que a gente carrega. E, por outro lado, também ser esse lugar em que os refugiados escrevem, né? A gente tem casos aqui em Curitiba, um amigo nosso, Reicele, né? Que faz uma poesia em português e também em creole e cria um espaço totalmente diferente que faz a gente também questionar o nosso próprio espaço, né? E o que é esse lugar quando ele passa a se tornar o que é o português quando ele passa a se tornar uma língua que também acolhe uma literatura de refúgio. Nós vamos ouvir agora o poema O Senhor Cogito, O Regresso, do poeta polonês Zbigniew Herbert. A tradução é de Piotr Kilanowski, professor da área de polonês da UFPR. A leitura no original é da também professora do polonês, Aleksandra Piaczewska-Til. Já a leitura da tradução fica por conta de Ivan Collin, também professor do polonês aqui da universidade. Pan Cogito, powrót. Pan Cogito postanowił wrócić na kamienne łono ojczyzny. Decyzja jest dramatyczna, pożałuje jej gorzko.
Nie może jednak dłużej znieść zwrotów kolokwialnych Comment allez-vous? Wie geht's? How are you? Pytania z pozoru proste wymagają zawiłej odpowiedzi. Pan Kogito zrywa bandaże życzliwej obojętności, przestał wierzyć w postęp, obchodzi go własna rana. Wystawy obfitości napawają go znudzeniem. Przywiązał się tylko do kolumny doryckiej, kościoła San Clementy, portretu pewnej damy, książki, której nie zdążył przeczytać i paru innych drobiazgów. A zatem wraca. Widzi już granice, zaorane pole, mordercze wieże strzelnicze, gęste zarośla drutu. Bezszelestne drzwi pancerne zamykają się wolno za nim. I już jest sam w skarbcu wszystkich nieszczęść. Więc po co wraca? Pytają przyjaciele. Z lepszego świata. Mógłby tutaj pozostać, jakoś się urządzić, ranę powierzyć chemicznym wydabiaczom, zostawić w poczekalni wielkich portów lotniczych, więc po co wraca? Do wody dzieciństwa, do splątanych korzeni, do uścisku pamięci, do ręki twarzy, spalonych na rusztach czasu. Pytania z pozoru proste wymagają zawiłej odpowiedzi. Może pan Kogito wraca, żeby dać odpowiedź na podszepty strachu, na szczęście niemożliwe, na uderzenie znienacka, na podstępne pytanie. O Sr. Cogito, o regresso. O Sr. Cogito resolveu regressar ao seio pétreo da pátria. A decisão é dramática, se arrependerá amargamente. Porém não consegue mais suportar as expressões coloquiais, comment allez-vous, wie geht's, how are you? Perguntas, aparentemente simples, exigem uma resposta complexa. O Sr. Cogito arranca as bandagens da indiferença amável, deixou de acreditar no progresso, se preocupa com sua própria ferida. As vitrines de abundância enchem-no de tédio. Se apegou apenas à coluna dórica, à igreja de San Clemente, ao retrato de certa dama, ao livro que não teve tempo de ler e a algumas outras bagatelas. E assim regressa. Já avista a fronteira, o campo arado, as assassinas torres de vigia, o denso matagal de arame. Sem qualquer ruído, as portas encouraçadas se fecham lentamente atrás dele. E já está, sozinho, no coração do tesouro de todas as desgraças. Então, para que regressa? Perguntam os amigos do mundo melhor. Poderia ficar aqui, se arranjar de algum modo, confiar a ferida a removedores químicos, deixá-la numa sala de espera dos grandes aeroportos. Então, para que regressa? Às águas da infância, às raízes emaranhadas, ao abraço da memória, a mão ao rosto, queimados nas grelhas do tempo. Perguntas, aparentemente simples, exigem uma resposta complexa. Talvez o Sr. Cogito regresse para dar uma resposta aos sussurros do medo, à felicidade impossível, ao golpe inesperado, à pergunta ardilosa. Um dos pontos mais interessantes do Literatura de Refúgio é fazer as pessoas se darem conta do que deveria ser óbvio. O exílio, seja ele forçado ou voluntário, acompanha a história da humanidade. Ao longo dos séculos, os movimentos migratórios, a formação ou deslocamento de novos grupos sociais e também as transformações causadas pela condição de exilado provocaram diversos conflitos pelo mundo. E aí as artes, particularmente a literatura, parece ser a contrapartida para essa realidade. Como vocês entendem, então, a relação entre a literatura e esse atravessar as fronteiras? Eu acho que dá para lembrar alguns personagens que realmente participaram um pouco e escreveram a respeito dessa experiência, para situar o fato de que isso não é nada de novo. Ovídio,
né? O vídeo é um dos que a gente pode lembrar a princípio com os poemas que ele escreveu em Tristes, né? Falando da experiência de exílio que ele sofreu, né? Numa região que é próxima da Romênia. E daí ele tentava daí então olhar para aquelas pessoas que estavam próximas a ele, e ele não conseguia se sentir, né, realmente em casa, estando no exílio, né? É interessante ver que aparentemente, se a gente olha, tem um olhar mais antropológico, a nossa condição antiga, né, bastante antiga, era a de ser nômade, né? E isso se perdeu, a gente é sedentarizado, a gente começa a se ter amor, a ter carinho, a ter quase como que uma necessidade, né, de estar num lugar. E quando acontece algo como um desastre, né, ou uma guerra, como é o caso dos haitianos e dos sírios, respectivamente, a gente nota que tudo isso cai por terra, né? A gente já não tem mais essa possibilidade de encarar isso com naturalidade, né, de maneira nenhuma. E o que é importante é ver como que isso se dá no caso de que existe, vamos dizer assim, eu acredito, um topos, né, que fala justamente dessa experiência, né? Então, o vídeo é um exemplo, mas existem diversos outros, né? Se a gente coloca também na China no século VIII, existem diversos poetas que falaram sobre também essa experiência, Li Po, e alguns outros, né? Por causa da Guerra Civil, justamente. Então, é interessante que cada época, e todas as épocas, e provavelmente em todos os lugares, muito provavelmente vai ter gente que vai exprimir artisticamente, vai transformar a linguagem, né, para tentar dar conta dessa experiência, né? E o que é interessante é a gente não perder isso, né? E ver que a gente faz parte, né? Que tem muita gente que faz parte de toda essa que está nesse lugar, né? Nesse lugar que é histórico e geográfico, né? Como o Hugo falou. As pessoas que estão nesse lugar, né, ou nesse não lugar também, né, tentando atravessar. Eu acho que a coisa mais difícil de pensar é o que é esse atravessar fronteiras hoje em dia, né? Num mundo que, por um lado, é globalizado e tenta desconstruir ou dissolver essas fronteiras em certas medidas, né? Mas, por outro lado, a gente vê a crise de refugiados, as coisas acontecendo. E essa semana mesmo que a gente está gravando esse áudio, né? Tem aquele caos acontecendo do barco no Mediterrâneo, que a Itália não está querendo deixar eles entrarem no território europeu. E como escrever a partir desse lugar, né? A partir disso. Eu fiquei pensando nessa pergunta e, assim como o João, vou trazer um exemplo também de um poeta, que é o poeta que eu traduzo, o Paul Celan. Ele tem, inclusive, um livro que se chama Frontfälle zu Fälle, que é de fronteira a fronteira, né? Porque ele foi um cara que teve que se refugiar, viu a sua região destruída na Segunda Guerra Mundial e acabou na França. E um dos textos mais conhecidos dele, que não são poema, é o Meridiano, que ele fala justamente sobre esse lugar de encontro da literatura, né? Entre quem escreve e quem lê, entre o eu e o outro, e a construção desse outro, a ideia de dar atenção e a ideia de realmente encontrar um meridiano, encontrar um lugar onde possa existir esse encontro, né? Então, talvez a relação entre literatura e atravessar de fronteiras seja de criação de uma possibilidade de escuta desse outro. Então, se eu escrevo e consigo, através disso, tocar esse outro, mostrar, assim, que, olha, eu não estou vindo para o teu país para roubar o teu trabalho, nem para nenhuma questão medíocre dessas, mas porque eu necessito de escuta e de acolhimento e de um lugar novo mesmo, né, para construir novos afetos, porque aquilo não tem mais como eu voltar. Então, a literatura é esse espaço que pode ajudar a atravessar fronteiras, eu acho, né? Claro que talvez seja uma visão idealizada, mas talvez o papel da literatura, né, no bojo dessa questão seja justamente criar uma espécie de atenção a essa alteridade que muitas vezes é ignorada pelo poder estatal, ignorada pela grande mídia, ou ignorada mesmo por uma população que se embrutece contra aquele estrangeiro que ela não entende, na verdade, né? E eu não tô querendo aqui falar de um lugar assim, a população não entende, não é isso, né? É mais uma questão, assim, de
a gente é bombardeado com informações errôneas, né? Que eles vêm e roubam empregos, eles vêm e modificam nossa cultura. E não é bem assim, né? O que é a história da humanidade? O que são a história das relações? O poema Peregrino, do espanhol Luis Cernuda, fala sobre o atravessar as fronteiras, muitas vezes de maneira definitiva, sem volta. Vamos ouvir agora o poema original com Marta Lopes Garcia, professora da área de espanhol. A tradução e a leitura desse poema fica com Sérgio Ricardo Santos Lopes, mestrando em estudos literários na UFPR. Peregrino, volver, vuelva el que tenga tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel le espere. Mas tú, volver, regresar no piensas, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque como a Ulises, sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. Sigue, sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil. Tus pies sobre la tierra antes no hollada, tus ojos frente a lo antes nunca visto. Peregrino, voltar? Volte aquele que tiver, depois de longos anos, depois de longa viagem, o cansaço do caminho e a saudade da sua terra, sua casa, seus amigos, do amor que, ao seu retorno, fiel lhe espere. Mas você, voltar? Não pensa em regressar, senão seguir livre adiante, disponível para sempre, moço ou velho, sem filho que te busque, como a Ulisses, sem Ítaca que te aguarde e sem Penélope. Siga, siga adiante e não retorne, fiel até o fim do caminho e da tua vida. Não sinta falta de um destino mais fácil, teus pés sobre a terra antes não pisada, teus olhos frente ao antes nunca visto. Outro ponto que chama a atenção no Literatura de Refúgio é o fato de traduzirmos obras literárias, muitas delas ainda desconhecidas ou mesmo jamais publicadas no Brasil, com a participação de imigrantes e refugiados. Ou seja, nós traduzimos textos com indivíduos que se veem ali retratados na obra. Seria essa uma nova experiência na área de tradução? Como vocês enxergam essa particularidade do Literatura de Refúgio? Bem, eu acho que sim, é uma experiência nova, diferenciada, que, claro que ela tem as suas raízes já nas ideias de laboratório de tradução, nas ideias de tradução a 4, 6, 8 mãos, mas existe uma experiência nova quando a gente faz essa tradução conjuntamente a uma pessoa em situação de refúgio, que consegue, digamos, dar essa dimensão do que é o refúgio, né? Eu acho que nesse sentido, sim, seria uma experiência nova, por mais que tenha raízes lá, sei lá, Haroldo de Campos, por exemplo, já falava, lá na década de 60, 70, de laboratório de tradução. Há vários laboratórios de tradução aqui no Brasil, né, onde várias pessoas se juntam para debater tradução, fazer modificações conjuntamente. Mas a ideia desse encontro eu acho que traz uma inovação interessante. Eu poderia até citar uma experiência que é ligada à literatura de refúgio, porque aconteceu no PBMI, né, que é o projeto aqui de ensino de português, que durante 2 semestres, eu e os colegas do Básico 2, a gente fez pelo menos uma aula que era de tradução. E a experiência era muito interessante porque o afeto que tinha ali, a gente traduziu músicas, né, músicas típicas do Haiti. Inclusive, teve uma vez que foi realmente triste, assim, porque o vídeo ele mostrava lugares que já não existiam mais. Então, eles contavam pra gente, isso aqui não existe mais, isso aqui caiu, isso aqui tá destruído. Mas, esse negócio, o tanto que eles realmente investiam a subjetividade deles nessas traduções, o tanto que essas aulas foram totalmente produtivas, mostra, assim, o quanto que realmente eles querem falar sobre isso e o quanto que digamos, um laboratório conjunto com essa experiência conjunta de traduzir com uma pessoa em situação de refúgio é enriquecedora para os dois lados, né? Para a gente e para eles. O que é interessante é também o fato de que
não são só os professores, né, como você bem disse, que traduzem, mas a gente então, compartilhou essa responsabilidade, né, com o pessoal que trabalhava no projeto, os professores, e o que é interessante é você ver que alunos que não imaginavam que poderiam traduzir, eles terem esse contato com a tradução, então, e depois ouvir a tradução deles, né, no evento, ser recitada, é quase como que você possibilitar um lugar onde eles podem ver o sentido, né, daquilo que eles, enfim, estão fazendo. Não que não exista sentido você fazer outras traduções, mas é quase como se fosse um complemento, né, do projeto, né? Então você traz essa cultura do outro para si, e é você que é o ator de fazer isso, né? Então é interessante, e normalmente são alunos do espanhol, alunos do francês, alunos do inglês, né? E são eles então que veem essa possibilidade de você traduzir e de ter contato com essa possibilidade que é, enfim, como o Hugo falou, é uma das características do curso de letras e da universidade. Então é você tá dando essa possibilidade para os alunos de exercitarem, né, praticamente uma das coisas que eles aprendem também, né? Então isso eu acho que é importante. Também fazemos questão de apresentar o poema, né, o texto literário no idioma original como parte da experiência estética para quem está presente no evento. Por que isso é importante? Eu acredito que existe uma importância capital mesmo, que de alguma maneira isso serve para ilustrar esse primeiro contato que a gente tem com alguém que a gente não conhece, que vem de uma cultura diferente, né? Então, o exilado, o refugiado, ele traz toda uma cultura, mas que a princípio parece que você não consegue compreender, né? Porque vem também com uma língua que a gente é ignorante, né? Seja árabe, seja creole, seja francês, seja iorubá, né? E aquilo é estranho, né? E não há problema, eu acredito, né? Mesmo porque é quase como visto com certa naturalidade, né? Você achar aquilo esquisito, e muitas pessoas também têm medo, né? Provoca um certo medo, provoca um certo receio, essa diferença, né, que vem. E eu acho que isso daí é muito próximo do natural, né? Mas como que você faz para desaparecer esse receio, como você faz para desaparecer esse medo? Quando a gente traduz, a gente vê que isso pode não só desaparecer, mas causar uma empatia, uma simpatia pela cultura e pela pessoa que está, enfim, falando aquela língua que parecia tão diferente ou tão longe de nós, né? A tradução, então, ela aproxima essa pessoa. Você vê pelos poemas, pelos textos que a gente traduz, pela prosa, que essas pessoas, e isso tanto geograficamente hoje quanto na história, elas têm muito mais a ver com a gente, ou seja, elas têm muito mais em comum com a gente do que diferenças quanto a gente, né? E isso só é possível através da tradução, né? Se a gente só ouvisse o árabe ou o creole, seria como um barulho, né? E a nossa ignorância não permitiria que a gente tivesse essa acepção, né? Essa concepção, né? E a tradução permite, então, que a gente chegue naquilo, nessa emoção, nessa compreensão, né, daquilo que o refugiado, ou o autor, ou o poeta, né, tem para dizer para a gente. Então, é isso que é interessante, né? Então, voltando um pouco, a gente joga com isso, na verdade. Isso é uma coisa que a gente não imaginava quando a gente começou, mas que veio a se tornar necessário, né? Aquilo é esquisito, aquilo causa um desconforto, talvez, a princípio, né? Porque alguns poemas são longos, mas depois você vê que esse desconforto desaparece quando a gente traduz, né? Então, isso causa uma reflexão naquilo que da importância da tradução, né? A tradução aproxima a gente, né? E é isso que a gente quer mostrar. Bem, eu concordo plenamente com o João. Essa questão de idioma original é uma grande questão dentro dos debates da tradução, né? Eu sou da área da tradução
Então, existe muitas vezes debate, vamos publicar um texto, a gente vai publicar o original junto ou não, vamos publicar só a tradução, qual é a efetividade da gente ficar, continuar submetendo a uma primazia do original, etc. e tal. Só que no contexto da literatura de refúgio, eu vejo central isso que a gente faz nos eventos de ler o poema no idioma original, e muitas vezes com alunos nossos, né, que falam esse idioma, justamente por causar isso que o João falou do estranhamento, né. Eu acho que isso dá uma experiência parecida ao que é você chegar no Brasil com todo mundo falando português, sem falar inglês, sem falar francês, sem falar nenhuma outra língua, e você se sentir totalmente perdido naquilo. Então, a gente ouve as coisas mais belas e as coisas mais horríveis em uma língua que a gente não conhece, e qual é essa experiência. Então, a partir disso, a gente consegue transpor um pouco da experiência deles também no momento da performance, né? Para chegar depois nesse momento da tradução. Então, é muito incrível, porque algumas vezes eu via pessoas se emocionando mesmo com a leitura do texto original, porque os alunos, eles colocavam uma força tão grande naquilo que você não entendia o que ele estava falando, mas você sabia que era uma coisa muito forte, né? E quando vinha a tradução, era aquele arrebatamento final, né? Então, eu acredito que nesse contexto de literatura de refúgio, o idioma original, ele é central justamente para causar na gente esse estranhamento tão necessário e colocar a gente um pouquinho, que seja, né, nas lentes deles, né, do que eles sofrem quando eles chegam no Brasil, por exemplo. Vamos ouvir agora o poema Quem Disse que as Africanas, da poeta camaronesa Monique Bessomo. A leitura em francês é da estudante Eve Perrise, a tradução é da estudante do curso de letras francês, Gláucia dos Santos Abreu, e a leitura em português é de Desirê dos Santos, mestre em estudos literários e professora de português para estrangeiros. Les Africaines, qui a dit? Dans les pays du monde, qui a dit que les Africaines ne sont que pour la rue? Qui a dit qu'elles ne doivent que nettoyer le sol? Qui a dit qu'elles ne servent que pour faire le ménage? Qui a dit qu'elles n'ont de valeur qu'entre les fesses? Si personne ne l'a dit, pourquoi fait-on d'ignorer leur valeur? Si personne ne l'a dit, pourquoi malgré son instruction, malgré son expérience et ses compétences, refuse-t-on à l'Africaine les emplois convenables? Si personne ne l'a dit, pourquoi la contraindre à faire la rue? Pourquoi l'astreindre à ne faire que des nettoyages? Car dans un lieu de service, dès qu'on voit une Africaine, on se dit ça y est, voilà une femme de ménage. Vous tous, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous pose la question. Oui, moi la fille des seigneurs de la forêt de Lupoven, de la vallée de Ndimva, ici où je me trouve, au pays de Ngatingi, de vous tous, j'exige une réponse. Pourquoi, après avoir fait apprendre aux Africaines l'orthographe, la conjugaison, l'analyse, l'arithmétique, les mathématiques, l'algèbre, l'histoire, la géographie, la physique, la chimie, la géologie, l'anatomie, la psychologie, la pathologie, leur refusez-vous un travail convenable? Pour les postes sollicités, on leur répète: vous n'avez pas de profil, mais au juste, vous cherchez quel profil? Soyez clair et précis. Quem disse que as africanas, nos países do mundo, quem disse que as africanas vivem pelas ruas? Quem disse que elas devem somente limpar o chão? Quem disse que elas só servem para fazer a limpeza? Quem disse que elas têm valor somente entre as pernas? Se ninguém disse, por que fingir ignorar seu valor? Se ninguém disse, por que, apesar de sua instrução, de sua experiência e de suas competências, recusam a africanos empregos condizentes? Se ninguém disse, por que forçá-la a viver na rua? Por que obrigá-la a fazer apenas a limpeza? Pois no ambiente de trabalho, no momento em que se vê uma mulher africana, disse: olha lá, a mulher da limpeza. Todos vocês, quem quer que vocês sejam, onde quer que vocês estejam. Eu pergunto a vocês: sim, sou eu, a filha dos senhores da floresta de Nlupovan, do vale do Ndimva. Daqui de onde estou, o país de Ngaintig, eu exijo de todos vocês uma resposta. Depois de terem ensinado às mulheres africanas ortografia, conjugação, aritmética,
álgebra, história, geografia, física, química, geologia, anatomia, psicologia, patologia. Por que recusar a elas um trabalho condizente? As vagas que elas buscam repetem-lhes: você não possui o perfil. Mas precisamente vocês procuram qual perfil? Sejam claros e precisos. Também é importante refletir sobre qual é o nosso lugar de fala, né, enquanto acadêmicos da universidade. Então, por que falamos de literatura de refúgio? De onde devemos falar e o que devemos falar? Bem, eu acho que esse debate é bastante importante, né, devido à complexidade que ele tomou hoje em dia, saiu da academia. Tem teóricas importantes como a Djamila Ribeiro, que hoje levanta essa discussão no Brasil e que faz a gente reverter aquela grande máxima, né, racista brasileira do põe-se no seu lugar, né? E que faz a gente pensar que todo mundo, na verdade, tem um lugar de fala, né, e fala de algum lugar. Então, quando eu vou pensar nessa questão do lugar de fala, quem sou eu para falar disso, né? Eu gosto de pensar numa ideia do Vero de Castro, que é um antropólogo, talvez o antropólogo mais importante hoje na ativa no Brasil, que ele se pergunta justamente sobre a questão do antropólogo, da relação do antropólogo com os indígenas, né? E que necessariamente o antropólogo vai estar com lentes europeias ali, vai estar com suas lentes de análise trazidas da universidade, eurocentrada, etc. e tal. Mas o nosso papel é justamente deformar essas lentes, é essa palavra que ele fala, deformar essas lentes. Então, o nosso papel talvez seja deformar também esse lugar de Olimpo, da universidade, onde não entram esses tipos de literatura, onde os refugiados não têm um ingresso facilitado, né? Agora aqui no UFPR tem um pouco, também pelo trabalho justamente do PBMI e dos nossos parceiros, né? Então, por que falamos de literatura de refúgio? Porque isso tem que ser falado, sabe? Não centrado na gente, claro, que não somos refugiados, mas em uma parceria, né? E eu penso muito na questão da tradução, porque a tradução a gente se coloca essa questão o tempo todo. O que fazer então? As coisas têm que ser traduzidas, e a tradução é uma relação, e o mundo é feito de relações, e eu acho que pensar o lugar de fala é justamente um modo da gente deformar essa raiz realmente desigual e extremamente racista e opressora que a gente tem na nossa sociedade de relacionamento, né, entre pessoas. As outras perguntas que você fez, cara, de onde devemos falar e o que devemos falar, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que construir conjuntamente essas pessoas que vão falar junto com a gente, né? E é isso que a gente faz no literatura de refúgio, de fato, né? A gente vai, aos poucos, construindo, assim, um espaço que a gente consiga dialogar e traduzir, né? Traduzir no sentido amplo dessa palavra. É interessante ver que, pelo menos desde o começo do projeto, agora do PBMI, antes da literatura e refúgio, já era um dos tópicos que a gente se preocupava, né? Em primeiro lugar, a gente foi buscado, né, pelos refugiados, por associação, né, que precisavam, enfim, do português, mas eu acho que a gente, pelo menos, tentou sempre ter esse cuidado de não impor uma vontade, mas de sempre negociar, né? Negociar aquilo que a gente queria fazer e como fazer, e com as nossas possibilidades, né? E, na verdade, o que é interessante de você ver é que como isso enriqueceu e enriquece a gente, né? E a gente espera também, né, que isso aconteça com os nossos alunos, né, refugiados, enfim, que estão exilados aqui, né? E, então mas é uma das coisas que a gente precisa, enfim, cuidar, né, para você não, enfim, impor algo. Mas como o Hugo acabou de falar, é muito mais, eu acredito que esse é
o ideal, né, que isso, aquilo que a gente possa estar fazendo e a base daquilo que a gente está fazendo nesse projeto é que seja uma via de mão dupla sempre, né? Ou seja, a gente quer aprender, né? A gente quer também mostrar que eu sei que você que está vindo aqui, você também tem cultura, você também tem uma literatura, você também tem alguma coisa, a gente pode mostrar isso para você, a gente mostra a nossa cultura, a gente mostra a nossa língua, mas a gente quer também que você traga aquilo que você tem, né? Aquilo que você é, né? De alguma maneira, né? Com as limitações que a gente tem. Porque, e não é por uma questão de altruísmo, na verdade, é porque se a coisa é feita desse jeito, todo mundo aproveita melhor, eu acredito. Não é só porque a gente tem a intenção de ser bonzinho, né? Ou alguma coisa do gênero, mas é uma questão de compartilhamento, né? De compartilhar. João, eu queria pedir para você, né, enquanto professor da universidade, um dos criadores do Literatura de Refúgio, eu queria então pedir que você falasse um pouquinho da importância da extensão universitária dentro desse projeto, né? Uma vez que a gente acaba envolvendo alunos da graduação e da pós também, aqui da Letras, e também diversas esferas da sociedade. Porque, como você sempre diz, né, é importante levar esse projeto para além dos muros da UFPR. Enfim, a extensão, a definição de extensão é isso, né? Então a gente não custa lembrar que a gente fala baseado no nosso valor enquanto universidade, né? Que é ensino, pesquisa e extensão, né? Então, o que é extensão? É justamente o braço da universidade que procura falar à sociedade civil, né? E que bom que existe, né? Em primeiro lugar, essa possibilidade, né? Porque, como eu já disse, a gente foi procurado pela sociedade civil para ver se a gente podia fazer alguma coisa, e o projeto Literatura de Refúgio, ele vem como está dentro do projeto PBMI, né? Então, uma das possibilidades que a gente viu enquanto curso de letras daquilo que a gente podia fazer, né? E que tem a ver com aquilo que a gente estuda, com aquilo que a gente aprende, com aquilo que a gente pesquisa, né? E enquanto extensão, a gente sempre procura ver como que a gente pode compartilhar isso não só na universidade, que seria como que pregar já para os seguidores, não é esse o objetivo, né? Mas não é só também, no caso, a importância não é só você discutir com a sociedade, mostrar aquilo que a gente faz enquanto universidade para a sociedade, mas é também mostrar para a sociedade que existe algo que está acontecendo, que é essa coisa do refugiado chegar no Brasil, e é interessante a gente mostrar que, enfim, a universidade tem o seu papel, né, para tentar, junto com os outros órgãos, né, da sociedade civil, da sociedade organizada, para tentar fazer com que essas pessoas que vêm, né, em situação de refúgio e de exílio, né, possam ter a melhor acolhida possível, né? Então, eu acho que a literatura ela lida com o imaginário, né, não é uma questão de causa-consequência, mas ela forma, né? Ela também é formadora, a arte ela é formadora, né? Então a possibilidade que a gente tem, então, de alguma maneira, enquanto universidade, de mostrar para a sociedade, de ensinar também a sociedade, né? Olha, existe essa literatura, existem pessoas que chegam com uma cultura, né? Que é extremamente interessante, extremamente que nos ajuda a compreender o mundo, né? Por isso que a gente sempre procura fazer o Literatura Refúgio fora da universidade, porque a extensão, enquanto definição, ela é isso, né? É você mostrar para as pessoas. A gente fez, como você bem disse, né? Já no SESC, né? E que sempre tem uma resposta muito legal, né? De lá. E de todos os lugares que a gente fez também, né? Nas livrarias. Eu acho que esse é uma fórmula ganhadora, assim, né? Vamos dizer, né? Sair dos muros da universidade. Niemand. Ich bin König Niemand, trage mein Niemandsland in der Tasche. Mit Fremdenpass reise ich von Meer zu Meer. Wasser, deine blauen, deine schwarzen Augen,
die Farblosen. Mein Pseudonym Niemand ist legitim. Niemand argwöhnt, dass ich ein König bin und in der Tasche trage mein heimatloses Land. Ninguém. Eu sou rei ninguém. Levo minha terra de ninguém no bolso. Com passaporte estrangeiro viajo, de mar em mar, água a teus olhos azuis, negros, sem cores. Meu pseudônimo, ninguém, é legítimo. Ninguém desconfia que eu seja um rei e no bolso leve minha pátria terra. Nós ouvimos o poema Ninguém, da poeta austríaca Rose Auslander. A versão original ficou com a estudante alemã Jasmina Schmidt. A tradução é de Alessandra Freitas, mestranda em Estudos Linguísticos pela UFPR. E a leitura em português ficou com Geisa Miller, doutoranda em Estudos Literários também na UFPR. Eu queria agradecer, então, a presença do João Arthur e do Hugo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui de novo. Vida longa ao Literatura de Refúgio e ao PBMI, né? Eu também acho essa iniciativa, né, da gente dar conta, né, porque isso é uma das preocupações que a gente tinha desde o início do projeto também, né, como enquanto universidade a gente tem que registrar. A universidade ela é baseada nessa coisa da escrita, né, e agora com as tecnologias a gente pode registrar de maneira muito mais fácil, e eu acho que também é necessário a gente fazer isso para deixar um registro, né, daquilo que a gente fez, porque senão a gente vai esquecendo, e essa memória é extremamente importante, mas justamente para que a gente não acredita que, e por tudo aquilo que acontece, a gente não acredita que a migração vai acabar, né? Muito pelo contrário, por tudo aquilo que a gente já viveu, por aquilo que a gente sabe da história, as guerras vão continuar acontecendo, os desastres naturais vão continuar acontecendo, então a possibilidade de acontecer refúgio, migração, ela sempre vai acontecer. Então eu acho que a universidade, eu acho que ela sempre tem que se misturar nessa questão, tem que refletir, porque essa é uma definição universitária e a gente tem que refletir como a gente está fazendo a respeito desse fenômeno, né, migratório, e eu acho que então é importante por isso. Então muito obrigado, né, pela oportunidade e esperamos que a gente possa fazer isso mais vezes. Também agradecemos a todos os leitores e leitoras que gravaram aqui com a gente. Alexandra Piatesca-Til, Desirê dos Santos, Evi Perrize, Geisa Miller, Gabriel Cadê, Ivan Collin, Jasmina Schmidt, Marta Lopes Garcia, Sérgio Ricardo Santos Lopes e Vitor Puchalski. E também, claro, agradecemos a todos e todas que já contribuíram com seleção, tradução e leitura de textos literários ao longo da história do Literatura de Refúgio. Fica aqui nosso muito obrigado. Agradecemos ainda a coordenadora do projeto PBMI, professora Viviane Pereira. Esse foi o podcast Literatura de Refúgio. Apresentação, Carla Cursino. Roteiro, Alessandra Freitas e Carla Cursino. Edição, Bruna Bessegato. E a coordenação do Literatura de Refúgio, Alessandra Freitas, Carla Cursino, João Arthur Pugsley Grau, Viviane Pereira. Para finalizar, vamos ouvir o poema sem título do poeta sírio Adonis. A leitura em árabe é do estudante sírio Gabriel Cadê. A tradução é de João Arthur Grau. E a leitura em português é do estudante da graduação em Letras e professor de português para estrangeiros, Vitor Puchalski. شكرا لغبار يختلط بدخان الحرائق فيلطفه، للفاصل بين القنبلة والقنبلة، للبلاط الذي لا يزال يتحمل خطواتي. شكرا للحجر الذي يعلم الصبر. Agradeço ao pó que se mistura a fumaça dos incêndios e abranda, ao intervalo entre bomba e bomba, ao chão que sempre aguenta meus passos. Agradeço às pedras que ensinam a paciência.